Capítulo 2. Junho. Cleo não queria vestir vestido branco, mas esperava um bolo de casamento. Ela mesma poderia ter pedido um em uma das padarias italianas do Lower East Side, o tipo de lugar onde todas as superfícies estavam cobertas de açúcar ou de poeira, mas deixou o planejamento da refeição para Santiago, que era conhecido por seus jantares extasiantes e orgináticos. Santiago achou que eles deveriam renunciar a um bolo tradicional, e já que nada mais no casamento com Frank estava se mostrando tradicional, ela preferiu não insistir. Na verdade, Cleo não insistiu em nada a respeito do casamento. Ela comprou um vestido para a ocasião, mas o que escolheu era azul. Era final de junho, quente demais para qualquer coisa elaborada, e a ideia de vestir branco sempre lhe pareceu ridícula. Ela não era virgem desde os 14 anos. Ela deixou Frank enfiar as mãos em sua calcinha na escada, na primeira noite em que se conheceram. Parecia que ele estava traçando o alfabeto no clítoris. L, M, N, O. Pimba. Não havia nenhuma razão para vestir branco. Ela encontrou o vestido que estava usando enterrado nos fundos de uma loja vintage caríssima, na Perry Street. Uma peça de seda deslizante, muito mais barata do que todo o resto. Depois, ela se preocupou porque poderia realmente ser uma camisola. Quando Chloe a deslizou pela cabeça, ela sentiu como se estivesse levando uma faca através da superfície do céu, cortando um pedaço dele e o tivesse vestido. Frank conseguiu superá-la. Entretanto, aparecendo na prefeitura em um smoking marfim de 3 peças. Chloe estava esperando nos degraus, comendo um cachorro-quente do carrinho de rua que ficava ali perto. Ela nunca tinha comido um antes e pensou que hoje era o dia de estreia. Quando viu a cartola branca dele sobre a rua cinza, ela largou o cachorro-quente meio comido e balançou a cabeça para trás, com alegria. E então, Frank virou para que ela pudesse recebê-lo. Uma família de turistas que estava atrás dele tirou uma fotografia. Você é um exibicionista incorrigível. Olha, quando você diz isso, disse Frank, ainda soa como um elogio. Ele passou a mão pelo declive sedoso das costas dela e segurou-a por trás. Não parece que vamos a 2 casamentos diferentes? Ela perguntou. Você está fantástica, disse Frank. Parece um lagartinho. Você parece... Cleo fez uma pausa para observá-lo por inteiro. Com você mesmo. Era, na verdade, partes iguais do chapeleiro maluco e de um astro de glam rock envelhecido. Frank demonstrava uma naturalidade surpreendente vestindo um smoking. Estou cheirando a naftalina? Frank esticou o pescoço para ela cheirá-lo, e ela enfiou o nariz na pele bronzeada acima do colarinho. Não, sabonete e... Ela curvou a cabeça para trás. Gin? Tomei um pouco antes de sair. Eu precisava. É o dia do meu casamento. Venha, vamos entrar. Nosso casamento, querido, corrigiu Cleo. Nosso, seu, meu, deles. Frank começou a cantarolar. Ele agarrou a mão dela e eles subiram os degraus de 2 em 2. O que é um casamento? Cleo se perguntava. Se não um sonho privado tornado público. Uma fantasia surpresa entre 2 mundos como uma cama de gato. Mas Cleo nunca sonhou em se casar. O que ela fantasiava era com sua primeira exposição solo como artista, um dia dedicado exclusivamente a ela. O que a assustava era que estava sendo mais fácil imaginar a abertura da exposição do que as próprias pinturas. Ela estava aflita, com a ideia de ser uma daquelas artistas que se preocupam mais em ser artista que em fazer arte. Era um medo tão básico, tão
desesperadamente comum que ela nunca o mencionara para ninguém, nem mesmo para Frank. Como eles não tinham pensado em convidar uma testemunha, Frank voltou correndo para fora e pediu ao vendedor de cachorro-quentes que se juntasse a eles. Ele surpreendeu os dois ao chorar baixinho durante toda a cerimônia, que durou menos de 5 minutos. Expulso de volta ao sol, Cleo o abraçou, enquanto Frank insistia em esmagar uma nota de $100 na palma da mão dele antes de se despedir. O casal vagou para o norte, até o Canal Street. Depois parou e eles sorriram com timidez frente a frente, sem saber o que fazer. Frank ergueu a mão, ainda segurando a dela, para olhar o relógio. Temos algumas horas até o jantar. Quer tomar uns drinks? Cleo balançou a cabeça. Eles haviam convidado 30 pessoas para o jantar de casamento, mas, sem dúvidas, apareceriam mais. Tudo havia sido apresentado como capricho, uma personificação vertiginosa da idade adulta. Isso não era irracional para Cleo, que acabara de completar 25 anos, mas Frank já estava na casa dos 40. Velho demais, pensou ela, para considerar jovem demais para se casar. Ela deu uma olhada ao redor. Do outro lado da rua, uma vitrine anunciava leituras de aura por $10. O que você acha? Frank parecia cético. Você acha que eles vão me oferecer uma bebida lá? Eles abandonaram o sol da rua e atravessaram a cortina de contas de loja, silenciosa e escura. Cheirava a incenso e refeição para a viagem. O som agudo e pungente da música de harpa substituiu a dissonância da Canal Street do lado de fora. Atrás de um balcão que exibia uma variedade de cristais e joias com contas, uma chinesa de meia-idade sorriu para eles. Vocês se casaram hoje? Ela perguntou, apontando para o smoke de Frank. É bom que tenham vindo aqui. Ela apontou para Cleo se sentar em uma cadeira de espalda alto, em frente a uma câmera antiquada, apoiada em um tripé, e mostrou a ela onde colocar as palmas das mãos de cada lado, em 2 discos de metal. Tão bonita, comentou ela, olhando para Cleo. Agora, não se mova. Ela desapareceu debaixo de um pedaço de pano preto preso na parte de trás da câmera. Apertou um botão que emitiu um pluff suave e então reapareceu. Cleo não esperava sentir nada muito profundo quando a foto foi tirada, mas ela esperava um pouco mais do que o tipo de eficiência brusca que se pode encontrar no departamento de trânsito. Frank ocupou o lugar dela, e ela observou enquanto ele ajustava a gravata borboleta. Ela viu um flash do eu dele mais jovem, o estudante ansioso do ensino médio, tirando a foto para o anuário. Ele olhou a lente da câmera por baixo dos longos cílios e sorriu, tímido, como se quisesse agradar. A engenhoca soltou um pluff, e Cleo sentiu um aperto no coração. Ela o amava de verdade. Depois, eles ficaram no balcão de vidro, olhando para as suas fotos. A aura de Cleo era roxa e amarela, enquanto a de Frank era vermelha e verde. Isso significa que somos compatíveis? Perguntou Cleo ansiosa. Há quanto tempo vocês estão juntos? Perguntou a mulher. 6 meses, disse Frank. A mulher fez um sinal com a cabeça afirmativo. 80% do relacionamento, disse ela, é tolerar a diferença. Quais são os outros 20%? Perguntou Frank. A mulher lhe deu de ombros. Trepar. Ela fez o restante da leitura de forma brusca e superficial. A aura de Frank sugeria que ele era criativo, carismático e preocupado com dinheiro. A de Cleo dizia que ela era intuitiva, sensível, teimosa e precisava beber mais chá de ervas. E só. Frank pagou a mulher e fez uma reverência afetada antes
Cleo pudesse puxá-lo de volta pela cortina de contas. Ela olhou para ele com os olhos semicerrados pelo sol. "O que você acha?" Ela perguntou. "Somos compatíveis?" "Bem, nós já demos conta de pelo menos 20% do relacionamento." Então ele passou os braços ao redor dela e eles se beijaram por um longo tempo, sem autoconsciência ou ostentação, enquanto ao redor deles pairantes brilhantes de frutas murchavam no calor de Chinatown, fileiras de relógios de diamantes piscavam ao sol e mulheres abriam e fechavam os leques como pensamentos ainda não percebidos. Felicitações e congratulações. Santiago sorriu para eles enquanto abria a porta. O corpanzil, parcialmente coberto por um avental listrado manchado de molho. Ele estava empunhando uma garrafa de champanhe em uma mão e uma colher de pau na outra. De cabelos rebeldes e de constituição robusta, ele lembrava a Cleo algum deus mitológico amistoso. Ela se submeteu a receber um beijo molhado em cada bochecha e a receber na boca uma colherada de beterraba dourada. Por detrás dele, todas as superfícies da cozinha grande estavam cobertas de comida. Havia beterraba com queijo de capra, filé mignon fatiado a um molho de pimenta preta moída, caviche embebido em limão, aspargos assados, mariscos banhados em vinho branco, cuscuz marroquino, lasca de erva doce e parmesão, 3 outros tipos de salada, uma composta inteira de flores comestíveis. "O maior chefe do mundo", disse Frank, passando o braço ao redor da larga cintura de Santiago. "Lembra de quando você trabalhava naquele lugar que anunciava carne processada como se fosse uma coisa boa? E olhe para você agora." Cleo atraiu a atenção de Santiago e sorriu. Todo mundo que Frank conhecia era o maior do mundo. Sua meia-irmã, Zoe, era a maior atriz. Seu melhor amigo, Anders, era o maior diretor de arte e o maior jogador de futebol amador. E Cleo, bem, Cleo era a pintora mais talentosa, a pensadora mais lúcida, a mulher mais bonita do mundo. Por quê? Porque Frank não podia ter se casado com mais ninguém. Frank pegou uma das flores comestíveis da tigela de madeira e a colocou na língua. Depois, gesticulou para Cleo fazer o mesmo. Ela mordeu um cacho de pétalas amarelas e fechou os olhos. Tinha um sabor apimentado e um pouco doce, como alcaçuz misturado com páprica. Frank fez um som de aprovação e pegou outra. "Eu sabia que não podia decepcioná-los", disse Santiago, observando-os. "Vocês dois entendem de prazer." Ele fez sinal para eles se sentarem à mesa de jantar. Recentemente, Santiago havia aberto seu próprio restaurante e estava em uma onda de sucesso comercial e de crítica. O Loft era uma mistura de objetos falsos e móveis de design extravagante, mesas laterais de bloco de concreto e agradados de caixas de leite vintage misturado com tapetes de couro e espreguiçadeiras modernistas. O efeito era espalhafatoso e impressionante, como um cachorro andando sobre as patas traseiras. "Como foi a cerimônia?" ele perguntou. "Você sabe que eu também me casei na prefeitura." Ele piscou para Cleo. "Foi como esta ameaça à sociedade chegou aos Estados Unidos." "Foi fantástico", disse Frank, usando um pano de prato para abrir a garrafa de champanhe. "Nossa testemunha foi o cara do carrinho de cachorro-quente na rua. Kamal, gente boa." Ele chorou. "Você está mentindo para mim." Santiago bateu palmas de alegria. "Eu tinha comprado um cachorro-quente dele antes", falou Cleo. "Então, ele não era um completo estranho." "Você não podia ter pedido a alguém de um dos outros casamentos para ser sua testemunha?" "E que graça teria?" perguntou Frank. "A gente não perde a piada", disse Cleo, apontando para Frank. "E é por isso que nós nos amamos."
respondeu Santiago, dando um tapinha no ombro de Frank. Minha sogra foi nossa testemunha. Parecia perdão por dizer isso, mas é verdade. Que ela estava sentada em um espeto de kebab o tempo todo. Mães desaprovadoras, você sabe como é. Ele sorriu para Frank. Frank não precisa se preocupar com isso comigo, disse Cleo e emitiu um som que não era bem uma risada. Frank tocou o alto da cabeça dela. Santiago pegou a garrafa e serviu 3 taças de champanhe. Devíamos mandar uma garrafa disso para Kamal, disse Frank, bebendo quase tudo em um só gole. Eu não sabia que você já tinha se casado antes, disse Cleo a Santiago. Para conseguir o visto, explicou Santiago. Ela era uma dançarina que eu conhecia, mas nós estávamos apaixonados também. Você sabe, por um momento. O que aconteceu? Cleo perguntou. Frank encheu o copo de novo. Poxa, cara, ela morreu, disse Santiago. Overdose. Sim, foi um choque terrível. Linda mulher, linda alma. Cleo gostaria de fazer outra pergunta, mas Santiago se levantou para verificar a comida, e Frank queria ouvir música, e a conversa se esvaiu como fumaça. Quando os convidados do casamento começaram a chegar, ele já havia acabado com 2 garrafas de champanhe e provado todos os pratos. A ex-colega de quarto de Cleo, Audrey, foi a primeira a chegar. Quadris estreitos, lábios grossos, coberta de tatuagens de citações de livros que ela só havia lido em partes. Ela era o que Frank chamava de uma das desgarradas de Cleo. Cleo foi beijá-la, mas Audrey mostrou a longa língua rosada. É assim que os monges tiberanos se cumprimentam, disse ela. Eu pensei que você fosse coreana, rebateu Frank. Audrey revirou os olhos. Cleo cobriu a boca de Frank com as mãos. Os monges tiberanos bebem champanhe? Ela perguntou e entregou um copo a Audrey. Audrey mostrou a língua novamente e colocou uma pílula nela. Só quando misturados com clonazepam. Ela tomou com um gole. Depois foi procurar Santiago, em cujo restaurante era hostess. Em seguida, Quentin, o amigo mais próximo de Cleo, chegou. Os dois se conheceram durante as primeiras semanas de Cleo em Nova York e se tornaram inseparáveis, um tão solitário e à deriva quanto ao outro. Quentin crescera entre Varsóvia e Nova York. A avó era uma herdeira polonesa que acreditava que não existiam gays no seu país, o que significava que Quentin não precisaria trabalhar nem um dia da sua vida, mas também teria que ficar no armário em troca disso. Para a família de Quentin, Cleo tinha sido a namorada dele nos últimos 2 anos. Eu ainda não perdoei você por não me pedir para ser sua dama de honra, disse ele, beijando Cleo. Mas eu trouxe um presente de casamento e custou muito caro. Querido, eu não acho que você deveria dizer isso a eles. Esse era o namorado ocupacional de Quentin, Johnny. Johnny tinha os trejeitos de um rato pelado e a mesma expressão furtiva, como se procurasse sempre um buraco por onde desaparecer. Ele era uma escolha estranha para um parceiro de Quentin, cuja natureza era como a grande estreia de espetáculos. Sempre pensei que você seria o primeiro a se casar com ela, disse Frank. Eu também, concordou Quentin com tristeza. Os outros convidados chegaram e Cleo ocupou seu lugar à cabeceira da mesa. Ela distribuiu pratos, apertou conhecidos e aceitou parabéns, quando a sala ficou alegre e barulhenta. A maioria era amigos de Frank, publicitários, arquitetos e designers, pessoas que encontraram a interseção entre criatividade e economia, que fizeram coisas bonitas, mas não sofreram para isso. Ela sorriu, encheu os copos e tentou se concentrar nas conversas que aconteciam ao seu redor. As pessoas não sabem, mas o polonês é uma língua muito poética, comentou um acadêmico careca, que não falava polonês. A Quentin que falava.
Você sabia que, quando traduziram os Philistines, fizeram tudo em rimas? Desculpe, eu nunca retornei a ligação, exclamou um convidado para o outro, do outro lado da sala. Joguei meu telefone pela janela depois de um corte de cabelo ruim. Cleo se levantou e tentou passar pelos convidados para ir ao banheiro. É agora, ele só quer falar de arruasca, disse uma mulher de tuberante a Zoe. Ele vai ao Peru para as cerimônias e age como se tivesse aprendido uma habilidade rara. Para mim, querida, é uma droga, não um diploma. Meu professor de teatro disse que neutralizou completamente o ego, disse Zoe, pelo menos por algumas semanas. Zoe era o único membro da família que eles convidaram. Com 19 anos, ela também era a pessoa mais jovem ali. Frank e Zoe, apesar de ser meios irmãos, não eram quase nada parecidos. Em partes por causa da diferença de idade, em parte porque o pai de Zoe era negro e o de Frank, assim como sua mãe, era branco, de óculos, sardento e cabelo encaracolado. Frank era bonito e charmoso, mas quase nunca era a pessoa mais bonita da sala. Zoe, por outro lado, era estonteante. Seu rosto tinha a simetria de uma cultura de bracucim. O cabelo era esmaranhado, de cachos com raios de cobre e ouro. Ela parecia não ter poros. Toda vez que Chloe olhava para ela, não conseguia deixar de procurar uma falha. A mulher de turbante virou-se para incluir Cleo na conversa. Cleo conseguiu se lembrar do trabalho dela como crítica gastronômica, mas não de seu nome. Este era, ela pensou, um tipo de lapso de memória comum aos nova-iorquinos. Cleo, você cria? Ela declarou com vivacidade. Você acha que tomar ayahuasca melhoraria sua pintura? Acho que preciso do meu ego, disse Cleo e riu. É praticamente a única coisa que me leva para a tela nos dias de hoje. Bem, Frank diz que você é muito talentosa, fungou a crítica gastronômica de tubante. Talvez sua geração recupere finalmente a proeminência da pintura para o mundo da arte. Cleo sorriu de forma graciosa. Mesmo nos seus textos, essa crítica tinha um jeito de fazer elogios com um ar de má vontade, como se tivesse apenas um número finito deles e nunca tivesse certeza se era a ocasião certa para utilizá-los. É o que espero, disse Cleo. Não que Frank fosse tendencioso ou algo do tipo, disparou Zoe. Cleo ficou decepcionada. Toda vez que se encontrava com Zoe, ela ficava com a sensação de que a garota não gostava dela. Claro, isso só a deixou mais ansiosa por uma opinião positiva de Zoe, embora ela sentisse o desconforto de estar ciente de que estava procurando a aprovação de uma adolescente mal-humorada. Cleo havia mencionado a atenção para Frank antes, mas ele escapou do conflito com sua habitual leveza. A crítica gastronômica parecia ter perdido o interesse na conversa agora que ela não estava mais falando. E um silêncio constrangedor surgiu entre Cleo, que ainda estava se esforçando para parecer despreocupada, e Zoe, cujos olhos dourados estavam pousados nela com uma calma predatória. Felizmente, Frank logo começou a chamar o nome de Cleo do outro lado da sala. Clay, você precisa ouvir essa história de Andres. Ele gritou, ainda rindo. Você também, Zoe. Frank havia abandonado a cartola e o casaco, mas deixou o guardanapo enfiado na camisa. Os óculos estavam ligeiramente tortos, um sinal revelador de que ele já estava a caminho de ficar bêbado. Zoe apressou-se, e Cleo foi seguindo atrás dela. Sente-se aqui, minha noiva, disse Frank, e puxou Cleo para o colo. Então eu vou começar do começo, disse Andres. Zoe, para quem não havia lugar disponível, observava por cima do ombro de Andres. Anders era da Dinamarca
e trabalhou durante muitos anos como diretor de arte de Frank, antes de sair para chefiar o departamento de artes de uma revista de moda feminina. Assim como Zoe, ele era atraente em grau que beirava a injustiça. Na verdade, era um ex-modelo, mas enquanto Zoe parecia irradiar seu próprio calor, Anders emanava uma frieza nórdica. Então, começou Anders. Eu lesionei meu joelho jogando tênis. Em um jogo que eu ganhei, se bem me lembro, disse Frank. Você só se lembra dos jogos que ganha, resmungou Anders. E não é uma vitória se seu oponente está machucado, é? De qualquer forma, eu fui para casa e a dor estava muito forte, quase insuportável. Lembrei de ter uns relaxantes musculares que sobraram de uma lesão de anos atrás. Estava vencidos, mas pensei, tudo bem, vou tentar tomar um. Tomei, me esqueci de tudo. Passei a tarde na cobertura do prédio com os amigos tomando cerveja, talvez uma garrafa de rosé. Percebi que precisava ir ao banheiro. Então, entrei no elevador e apertei o botão do meu andar. Naquela época, eu morava em um apartamento onde o elevador dava direto para... Ótimo, apartamento, comentou Frank. Sim, era muito bom, concordou Anders. Aí, de repente, percebi que... O que aconteceu com ele? Perguntou Frank. Anders fez um gesto de pouco caso com a mão. Christine ficou com ele depois que terminamos. Você sabe disso. Ela ainda mora lá com o filho. Aquela puta, disse Frank. Frank, disse Cleo. Cleo, disse Frank. Você não conhece aquela mulher. Se você olhá-la por dentro, em vez de um coração, encontrará um abaco. Você não deveria chamá-la, disse Cleo. Você prefere que eu a chame de vadia? Prefiro que você não a chame de nada. Qual é o plural de abaco, afinal? Perguntou Frank. Abaci? Não é, disse Zoe com confiança. Cleo duvidava que Zoe já tivesse visto um abaco. O elevador desceu, continuou Anders. As portas se abriram e percebi que não conseguia me mexer. Estava paralisado, fodido. Se eu saltasse o corrimão, tombaria como uma árvore. Já passei por isso. Frank assentiu. 2 pastilhas de ácido em uma fazenda no norte do estado, quando eu tinha 16 anos. Acabei deitando em um chiqueiro de porco a noite toda. O que você fez? Perguntou Zoe. Nada, disse Frank. Eu não consegui sair do chiqueiro. Não você, falou Zoe. Eu também não conseguia fazer nada, disse Anders. Esperei. Fiquei esperando recuperar o movimento logo. E finalmente o elevador foi chamado para outro andar. As portas se abriram e uma jovem família estava no apartamento olhando para mim. Esqueci de mencionar que estava só de shorts, sem camisa, sem tênis e não podia nem abrir a boca para pedir desculpas. Sexy, ofereceu Zoe. Nem pense nisso, repreendeu Frank. Fiquei ali olhando, como um grande viking babando, enquanto eles se escondiam no canto do elevador, disse Anders. Eles tiveram medo de mim. Frank riu e estendeu a mão atrás de Cleo para pegar um dos profiteroles que Santiago estava desfilando pela sala enquanto cantava That's More. No final, voltei para a cobertura e todos ficaram perguntando onde eu estive, continuou Anders. Expliquei a situação. Disse como finalmente me arrastei de bruços do elevador até o banheiro. Me apoiei no toalheiro para fazer xixi, o que, como você pode imaginar, não deu muito certo. E sabe o que eles disseram? Ei, cara, isso parece incrível. Você tem mais comprimidos? Estou lhe dizendo, naquele momento, percebi que nunca vou entender os americanos. Zoe, cansada de ficar em pé ou talvez de não ser o centro das atenções, espremeu-se ao lado de Anders, no estreito conjunto de caixas de maçã em que ele estava empoleirado.
Um movimento que teria sido difícil se Zoe não fosse leve como uma pomba. Andres sorriu, revelando uma boca de dentes irregulares e desiguais, e a perfeita simetria de seu rosto se desfez momentaneamente. É verdade, os americanos são todos viciados em comprimidos, concordou Frank. Já ouvi isso antes. Zoe bagunçou o cabelo loiro de Anders. Cleo se perguntou se eles iriam dormir juntos, ou se já tinham dormido. Isso não era difícil de imaginar, já que Andres tinha dormido com todo mundo, inclusive com Cleo. Não estou dizendo que são todos viciados em drogas, disse Anders. Estou apenas apontando que há uma diferença cultural em termos de atitude em relação à automedicação. Me ajude aqui, Cleo. Aconteceu logo depois que ela conheceu Frank, quando ela ainda pensava que sairia do país em alguns meses, depois de uma festa com um open bar posteriormente letal, após uma transa breve e insatisfatória no seu sofá. Chesterfield. Anders a dispensou sem formalidades. Tenho certeza de que você prefere dormir em sua própria cama. Anders acha que todo mundo nos Estados Unidos está usando alguma coisa, explicou Frank. O boom da indústria farmacêutica aqui fala por si só, rebateu Anders. Tudo o que Cleo precisava saber sobre luxúria e humilhação, ela aprendeu no momento em que se viu voltando para casa, depois de sair do apartamento de Anders com o sêmen dele ainda cobrindo seu estômago. Nenhum dos dois havia contado a Frank. Está bom, vamos reduzir ao mínimo as críticas culturais, disse Frank, já que Cleo está prestes a se tornar uma de nós. O quê? Cleo retornou à conversa ao ouvir seu nome. Você está se tornando americana, disse Zoe, incisiva. Certo? Não é para isso que serve tudo isso? Ela apontou o longo dedo ao redor da sala. Quer dizer, não, gaguejou Cleo. Primeiro, é preciso pedir um visto permanente, explicou Anders. É isso o que ela quer dizer. Ele dirigiu a ela um olhar tranquilizador. Primeiro vem o amor, depois vem o casamento, depois vem um pedido de green card e um monte de papelada, contou Frank. A bainha do vestido de Cleo tinha virado sobre o joelho. Ela olhou para baixo para analisá-la e notou pela primeira vez uma pequena etiqueta de seda na costura. Escrito em cursivo, feminino, havia uma palavra, intimates. Então, era uma camisola. Ela tinha usado uma camisola no seu casamento. Lentamente, Cleo inclinou a cabeça. Só nunca perca seu sotaque, pediu Zoe, passando o braço ao redor da cintura de Anders, para garantir ainda mais o seu acento. Os sotaques britânicos são tão difíceis de acertar. Meu preparador de voz diz que tem um sotaque parecido com o Cockney. Eu nunca perdi o meu, lamentou Anders. Infelizmente. Verdade, você ainda soa como o exterminador do futuro. Frank riu. Ele era austríaco, seu imbecil, disse Anders. Cleo olhou para cima ao ouvir o seu nome sendo chamado do outro lado da sala. Ela se virou para ver o rosto de Audrey, espiando pela porta do banheiro, murmurando socorro. Cleo se levantou, pediu licença e deu um beijo na boca de Frank. Outra lufada de vinho. Não se esqueça de beber água, disse ela. Audrey estava debruçada sob a pia quando Cleo entrou, esfregando ferozmente uma mancha de vinho tinto que estava na frente da sua blusa. Parecia uma tentativa inútil, até que Audrey se lembrou de que o truque para as manchas de vinho tinto era derramar vinho branco sobre elas, algo referente à neutralização. Cleo correu para a cozinha, voltou com uma garrafa de pinote grigio da geladeira e, seguindo as instruções de Audrey, começou a espirrar o vinho no peito de Audrey, enquanto ela estava na banheira ofegante. Que merda, estou encharcada. Saiu? Cleo olhou para a blusa de Audrey,
que agora estava com um tom amarelado de urina e a mancha vermelha inalterada no centro. Audrey a puxou do corpo, fazendo um barulho ao desprender o tecido molhado de sua pele, e o inspecionou. Elas trocaram um longo olhar, então caíram na risada. Audrey tirou a blusa e ficou de sutiã. Você acha que eu posso usar isso? Espere, disse Cleo, saltando para fora da banheira e abrindo um cesto de roupa suja. Ela tirou uma camisa que parecia limpa o suficiente e a ofereceu para Audrey. Era tão comprida que parecia um vestido nela. Ela prendeu-a na cintura com um cinto. Depois se inspecionou no espelho. Nada mal. Ela levantou o colarinho. De qualquer forma, a única roupa da qual alguém vai lembrar é da sua. Cleo sentou-se na borda fria da banheira com os joelhos unidos. O cabelo dela formava uma cortina ao redor do rosto inclinado para baixo. Audrey, ela sussurrou. Parece que estou vestindo uma camisola? Audrey se virou e se ajoelhou na frente dela. Essa é uma pergunta muito estranha, Clay, disse ela. Você parece um verdadeiro anjo. Audrey puxou a cortina de cabelo e beijou-a no rosto. Depois, voltou para o espelho para acertar o delineador com a ponta do dedo. Antes é bonito como um serial killer, falou o reflexo de Audrey. Cleo concordou lentamente, tentando manter o rosto neutro. Eu já te contei sobre a vez que ficamos juntos? Vocês ficaram? Cleo ficou surpresa ao sentir uma pontada de ciúmes. Há séculos, disse Audrey. Foi como um armário, com uma chavinha para fora, caindo em cima de mim. Cleo sentiu o rosto começar a ficar vermelho de vergonha. Mas não, era outra coisa. Algo mais leve, mais quente. Era o riso. Ele tentou enfiar, você sabe, atrás, disse Audrey. Não. As duas garotas estavam rindo. Audrey encostou-se na pia para recuperar o fôlego. Talvez seja por isso que ele nunca me telefonou. Ela suspirou. Você acha? Se eu gostasse de anal, disse ela, a minha vida toda poderia ser diferente. A sobremesa havia sido servida enquanto elas estavam no banheiro. Além de torre de profiteroles, havia bandejas de prata com morango mergulhado em chocolate branco, pratos de cereja Rivière vermelhas e amarelas, tigelas de chantilly e doces de leite morno, potes de amêndoas cobertas de açúcar rosa e uma caixa de charutos de chocolate. Os convidados mal tocaram nos doces. Cleo suspeitava que havia tanta cocaína circulando que metade deles não tinha apetite algum. Ela se consolou um pouco ao pensar que o bolo, pelo qual ansiava em segredo, em 3 camadas com buttercream e glacê enfeitado, fitas de cetim branco e uma cascata de rosas, cor de rosa suave, também não teria sido apreciado. Santiago bateu no copo com uma colher e pediu silêncio. Ele estava se equilibrando com dificuldade em um engradado de leite, envolvendo a sala com um sorriso. Discurso! Gritou um dos convidados, fumando à janela. Silêncio para o discurso. Alguém foi abaixar a música e a conversa silenciou de repente, como se o botão de volume controlasse a sala toda. Não sou bom com palavras, começou Santiago, batendo fervorosamente com a colher na coxa. Eu expresso meus sentimentos por meio da minha comida, mas eu queria dizer algo para comemorar esta linda ocasião entre 2 queridos amigos, um velho e um novo. Você quer dizer um velho e uma jovem, alguém gritou para uma saravaida de palmas. Mas os 2 são jovens de espírito, retrucou Santiago. Cleo e Frank, vocês 2 se conheceram nesta mesma casa, ou pelo que entendi, no meu elevador. Agora vejo vocês 2 sentados aqui, tão felizes e apaixonados, cercados de amigos, e espero que não se importem se eu expressar um pouco do meu orgulho de casamenteiro. Então, eu ofereço a você este verso de Dom Quixote, que são muito amados no meu país. O amor olha através de óculos que fazem o cobre parecer ouro, a pobreza
parecer riqueza, e as lágrimas parecerem pérolas. Santiago olhou em volta, esperando um vago murmúrio de aprovação. Ah, vejo que tenho que traduzir para vocês, gringos. Significa: o amor olha através de óculos que fazem o cobre parecer ouro, a pobreza parecer riqueza e as lágrimas parecerem pérolas. Ele se virou para Cleo e Frank, com um sorriso caloroso. Mas, é claro, aos meus olhos, vocês dois já são ouro. A sala irrompeu em aplausos e um barulho de talheres batendo nos copos. Agora, disse Santiago radiante, vamos nos embebedar e dançar. Eles empurraram os móveis para perto da parede, empilharam pratos de comida pela metade e cigarros apagados na mesa de jantar. O som de uma banda brasileira estridente, agitada e alegre, encheu a sala. Uma das amigas de Cleo, uma dançarina treinada na companhia da dança Bastervan, que virou babá, executou uma sequência de movimentos acrobáticos que resultou na derrubada de vários potes de peônias e um maquiador francês sendo chutado no rosto. Garrafas vazias empilhadas no balcão da cozinha, na mesa e nos peitoris das janelas. Todo mundo queria colocar a próxima música. Cleo estava dançando descontraída, apoiada em Quentin. Apoiada em Quentin, quando Frank a pegou no meio do giro e a levou pelo corredor, longe dos convidados, para o quarto de Santiago. A cama estava coberta de presentes. Ele fechou a porta quando entraram. Eu nem vi você direito, questionou-se ele, puxando-a para si. Eles se beijaram, de um jeito profundo e com vontade. Podiam ouvir as pessoas rindo lá fora. Alguém mudou a música, e o som de uma velha faixa de soul deslizou por baixo da porta. O familiar riff de guitarra enchia a sala. Frank a pegou nos braços e a girou ao redor da cama. Ele era um dançarino surpreendentemente suave, com uma confiança que vinha com a idade. Foi uma das coisas que a deixou mais feliz a respeito dele. Nossa primeira dança. Frank estava rindo. A primeira dança de casados. Ele curvou-a para trás, perto do chão, e o coração dela parou. Ele estava bêbado. Ele a deixaria cair, mas ele a puxou de volta e a segurou, balançando devagar os quadris dela no ritmo dele. Então, ele foi abaixando as alças do vestido, uma de cada vez. Cleo ficou em uma poça de seda azul no chão. Ela estava usando calcinha de renda branca com uma rosinha cor-de-rosa no centro, sua única concessão ao traje tradicional de noiva. Ele recuou para admirá-la. Ela se sentia muito jovem, muito bonita. Encantar os outros, encantar-se com eles. Era o que ela sempre desejara. Frank a puxou para frente e beijou-a. Nas orelhas, no pescoço, nos ombros, no mamilo. Ele se ajoelhou para beijá-la no peito, no umbigo, nos quadris. Você tem um gosto, ele disse, tendo na boca o sabor da pele dela. Delicioso. Ele pegou-a e sentou-a na cômoda. Cleo apoiou a cabeça no espelho. Em frente a ela, a janela emoldurava um quadrado de céu lavanda na janela. Ele separou as pernas de Cleo e se ajoelhou diante dela, com delicadeza. Frank deslizou a calcinha para o lado e a puxou para sua boca. As mãos dela estavam no cabelo dele, segurando a parte de trás da cabeça. A língua de Frank era como uma pequena chama. Cleo virou os olhos para o teto e gemeu. Então Frank deslizou os dedos para dentro dela, movendo-os lentamente enquanto a chama de sua língua a lambia. E havia apenas calor, sem nenhum pensamento. Ela colocou os dedos em sua boca. Demais. Ela jogou a cabeça para trás com um grito agudo. A cabeça de Frank reapareceu. Os olhos dele circundavam a cabeça dela. Você está bem?
Cleo se virou para ver o que ele estava olhando. Era uma rachadura fina no meio do espelho. Pendurado na fissura estava um único fio de cabelo loiro. Ela tocou a parte de trás da cabeça com as pontas dos dedos. Está sangrando? Ele perguntou. Acho que não, disse ela. Eu nem senti. Frank sorriu. Porque você estava ocupada com outra coisa. Ele foi inspecionar a cabeça dela e a beijou suavemente no topo. O que vamos dizer para Santiago? Ela perguntou. Ele não vai notar, disse Frank confiante. Vamos. Ele a tirou da cômoda e entregou-lhe o vestido que estava no chão. Fuja da cena do crime. Saíram do quarto e encontraram Quentin, enfraquecido, apoiado na parede do lado de fora. Ele tinha uma caixa embrulhada para presente nas mãos. Eu sei, disse ele, o que vocês dois estavam fazendo. O coração dela já é seu, disse Frank, e riu. Me deixe ficar com o corpo. Não seja vulgar, disse Quentin. Quer abrir o seu presente de casamento? Cleo desamarrou as fitas de gorgorão e deslizou a tampa da caixa, afastando camadas esvoaçantes de papel de seda. Dentro havia um ovo Fabergé. Era o creme e o azul dos céus, pintados por Michelangelo, envoltos em uma treliça dourada cravejada de diamantes. Cleo tirou-o da caixa com cuidado. Ele estava sobre 4 pernas douradas em arabesco, como uma carruagem em miniatura, e parecia surpreendentemente pesados nas mãos dela. É tão lindo, ela suspirou. Ah, Quentin, não é verdadeiro, disse Quentin logo. Da Rússia Imperial ou coisa do tipo. Eles valem uns 3 milhões de dólares, mas é da mesma empresa. E bem, eu achei que você ia gostar. Frank passou os braços pelos ombros de Quentin e os apertou. É ótimo, falou ele. Tão cara da Cleo. Tem mais, disse Quentin. Quando o primeiro desses ovos foi dado à família real russa, havia uma surpresa dentro, uma gema de ouro. E dentro dela havia uma galinha de ouro. E dentro dela havia uma pequena coroa. Cada ovo deve ter uma surpresa dentro. Então, abra. No alto da cabeça havia um fecho dourado segurando cada lado da treliça. Cleo inclinou nela e o ovo se abriu. Dentro havia um pedestal, dourado, fino, projetando-se a partir de um piso azul celeste. Ele continha um baú pequeno, de metal incrustado de pedras. Abra esse também, falou Quentin. Cleo levantou a tampa do baú com a ponta do dedo. Dentro havia um frasco de pó branco. Frank explodiu em gargalhadas. Acho que esta parte do presente é para Frank, disse Cleo. Para vocês dois, corrigiu Quentin. E para mim. Obrigada, falou Cleo, fechando o ovo e beijando o rosto de Quentin. É o meu novo objeto favorito. Ela foi colocá-lo na cama de Santiago, mas Quentin agarrou-a pelo braço e puxou-o para o banheiro. Não, não, disse ele. Você vai entrar aqui comigo. Cleo entregou o ovo a Frank, com um sorriso cansado. Era claro que ela estava destinada a passar a maior parte do seu casamento no banheiro. Vou entreter a Pebble, disse Frank. Vá. Quentin puxou-a e fechou a porta. Ele retirou sua própria droga e pegou as chaves. Eu teria me casado com você, você sabe. Ele levou uma chave até a narina e cheirou-a com força. Se você precisasse de mim. Eu amo Frank. Sua voz estava mais afiada do que ela pretendia. Não é só pelo green card. Eu sei, disse Quentin. É tão estranho que você seja realmente casada. Cleo estava olhando no espelho, prendendo o cabelo em uma trança, mas para ter o que fazer com as mãos. Ela tocou a parte de trás da cabeça com cuidado. Lá estava o ponto sensível da batida no vidro. Quentin ofereceu a chave,
mas ela balançou a cabeça. Ele deu de ombros e inalou-a de... Quê? Ele deu de ombros e inalou-a ele mesmo. Há razão piores para se casar com alguém, disse Cleo. Existem melhores, disse Quentin, esfregando as gengivas com os dedos. E como você saberia? Cleo disparou. Ei! Quentin se aproximou e se colocou atrás de Cleo. Ele passou os braços em volta da cintura e apoiou o queixo no ombro dela. Calma, ninguém acha que você fez algo errado. Eu sei que vocês se amam. Eu sempre vou te amar melhor, só isso. Eu sei, disse Cleo. Limpe o nariz. Quentin pegou o pedaço de papel higiênico e assoou o nariz dele, inspecionando o conteúdo antes de jogá-lo na lixeira. Eu definitivamente te amo mais do que Johnny me ama, disse ele. A voz era firme e intensa. Acho que ele está me roubando. Bem, acho que ele está roubando minhas vitaminas. Eu não estou brincando. Centenas de dólares em vitaminas. Mas, quando perguntei, ele ficou louco e alegou que devo ter tomado todas e esquecido. Quem por acaso toma tantas vitaminas e se esquece? Ele não deixou nem o meu magnésio, que você sabe que eu preciso para ficar estável. Isso é terrível, disse Cleo, reprimindo o sorriso. O magnésio é fundamental, realmente, essencial. Pelo menos você sabe que Frank nunca vai roubar suas paradas. Falou Quentin. Ele olhou-a de alto a baixo. Não que você tenha muita coisa para ser roubada. Sabe, eu gostaria que ele colocasse isso no juramento, disse Cleo, desviando-se do insulto antes que ele pudesse ser absorvido. Eu prometo te amar, te proteger e nunca roubar suas paradas inúteis. Ou segurar sua mão na chama do fogão, disse Quentin, como o meu pai fez com minha mãe. Quentin tinha um talento especial para levar uma conversa do claro ao escuro, como apagar uma luz. Ele realmente fez isso? Perguntou Cleo. Ele estava olhando para baixo. Seus longos cílios lançavam sombras de plumas sobre o seu rosto. Polônia. Quentin deu de ombros com explicação. Eu não sabia, disse Cleo. Por que você saberia? Ele olhou para cima e de repente seu rosto estava vívido com a possibilidade. Agora você vai cheirar uma carreira comigo? Cleo revirou os olhos e cedeu, com um leve aceno de cabeça. Você está linda, ele falou enquanto ela se ajoelhava ao lado dele, sobre o assento do vaso sanitário, como uma nóia criança. Do lado de fora do banheiro, um grupo estava se reunindo em volta da porta da frente, lutando para encontrar os sapatos e encher os copos. As tigelas de creme e doce de leite estavam manchadas por pontas de cigarro. Zoe estava desmaiada no sofá, com o paletó do smoke de Frank sobre ela. Você está aí, disse Frank, enquanto caminhava até ela. Ele estava esfregando os olhos com os nós dos dedos, para frente e para trás, como uma criança sonolenta. Vamos subir na cobertura do prédio para ver os fogos de artifício de casamento. E qual é a diferença? Cleo perguntou, mas Frank já estava desaparecendo, subindo as escadas. No alto do prédio, o horizonte cintilante de Manhattan se estendia diante deles contra um céu preto aveludado. Eu tinha alguns fogos de artifícios que sobraram do feriado prolongado, disse Santiago, desempilhando os pacotes de neon. Mas eu tenho alguns novos para esta ocasião. Memorial Day. O dia em homenagem aos soldados mortos nos Estados Unidos. Parecia ter sido há muito tempo, mas na verdade passaram-se apenas algumas semanas. O visto de estudante de Cleo tinha vencido no final do mês, e a empresa para a qual ela trabalhava como design textil não podia financiá-la. Com um último viva, ela presumiu. Frank levou-a para sua cabana, que quase nunca era usada, no norte do estado. Como nenhum dos dois sabia dirigir ou era dado a tarefas domésticas, foram 3 dias de camas desfeitas,
cereais para o jantar e pura felicidade particular. Frank foi para o outro lado da cobertura e tentou montar um dos fogos de artifício, apontando entre duas garrafas de vinho. Ele cambaleou para frente, espalhando as garrafas ao redor dos pés. Ei, cara, disse Santiago, vindo por trás para segurá-lo. Pode deixar que eu faço isso. Vá assistir com a Cleo. Quem tem um isqueiro? Frank gritou, ignorando. Ele bateu nos bolsos da calça. Alguém jogou um para ele, mas escapou, voando pela lateral da cobertura para o além, na escuridão. Antes surgiu pela porta e, trocando um longo olhar com Santiago, conseguiu levar Frank de volta para onde uma multidão de convidados havia se reunido para assistir. Cleo segurou a mão dele. Foi no trem, na volta para a casa de Hudson, que Frank a pediu em casamento. Ela estava sonolenta, apoiada no ombro dele, o rosto dele pressionado contra o topo da cabeça dela. Cleo, minha Cleo. Uma faixa preta de rio corria ao lado deles, mal distinguível dos campos escuros e das florestas distantes. O que você acha? Ela podia ver o reflexo esbranquiçado do rosto de Frank brilhando na janela. Parecia um santo. O que você acha de nos casarmos? Santiago gritou para que todos se afastassem enquanto ele e Anders acendiam os primeiros fogos de artifícios. Raios brilhantes de luz dispararam atrás deles, estáticos por um instante no formato de estrela. O céu crepitava com a luz. De repente, Frank soltou a mão dela, correu pela cobertura, curvando para a frente. Ele se atirou em direção a um foguete e o acendeu direto na mão, lançando em um ângulo que por pouco não atingiu o ombro de Anders. Que porra é essa? Cleo podia ouvir Anders gritando enquanto Frank corria de volta. Ele pegou a mão dela novamente e apertou-a com força. Faíscas caíram sobre eles. Os fogos de artifício ganharam força, iluminando o rosto da multidão na cobertura em flechas. Cleo observou o perfil de Frank na luz. Bum, bum, bum. Ele estava olhando para frente, o maxilar cerrado, os olhos úmidos e reflexivos. Ela não havia contado a Quentin qual tinha sido o verdadeiro juramento de Frank. Ele a surpreendeu ao pedir para dizer algo no final da cerimônia, depois que o roteiro de sempre havia sido lido. Ele estava visivelmente nervoso. Sua sociabilidade habitual havia desaparecido. Quando enfim abriu a boca, falou uma única frase. Quando a parte mais sombria de você encontrar a parte mais sombria de mim, ela cria luz.